Oi, meu nome é Diana Rodrigues. Eu vou fazer uma análise de leitura entre as obras de Oliveira Girondo e Oswald de Andrade. Na época, podemos dizer, modernista, com essa etapa vanguardista que se destaca nas duas literaturas. Para começar com essa literatura, eu escolhi, para fazer uma análise, primeiramente, das obras, a George Schwartz, na sua tese que se chama Vanguardia y Cosmopolitismo en la década del 20, de Oliveira Girondo e Oswald de Andrade. Neste sentido, podemos encontrar algumas temáticas que se destacam. Por exemplo, o George Schwartz, na sua tese, fala sobre uma poesia que, digamos, que surge a partir do 20, né? Neste surgimento, o que se destaca é a búsqueda pela tradição, né? Essa tradição que na verdade, identifica nas duas obras, cada um no seu país, né? Mas como está identificado, né, na literatura? Através dos elementos, através de objetos. Que objetos? Por exemplo, podemos encontrar praia, mulheres, tranvia, ônibus, homens, trabalho, todos aqueles elementos da urbe, né? Da cidade, aqueles elementos do exterior, aqueles elementos que acompanham, né, o sentido ou aqueles que acompanham a cotidianidade. Nesse sentido, o que se destaca, né, em Girondo, digamos, diz que é aquele que pratica o cosmopolitismo das maletas. É dizer, é aquele que viaja, que se traslada, que vai, que vem, que conhece, que volta, que escreve sobre sua cidade. Maleta é viagem, é traslado, né? Mas também é aquele que está ou que mora na sua cidade e que de alguma forma quer destacar aqueles elementos que são identificados. Outro elemento importante que está presente nas obras e que também destaca Schwartz é aquele que diz que, na verdade, se dá essa ruptura com escolas passadas ou escolas europeias, neste caso, e que de alguma forma desejam maior ou menor abolir tudo o anterior. Digamos, é uma nova escola identitária. De alguma forma, quer identificar-se com esse povo, essa cidade. E, portanto, né, transformar essa literatura. Além disso, também se destaca o verso livre, que fala George Schwartz sobre essa questão da liberdade. Por exemplo, se você está lendo uma obra de Oliveira Girondo, vem, né, na obra 20 poemas para ser lido em tranvia, você pode estar percebendo que encontra uma poesia, uma pequena poesia livre, mas numa só página, e não tem isso, e acompanha alguma imagem, com algum objeto, como alguma figura geométrica, né? Também forma parte desta nova literatura que surge tanto na Argentina como no Brasil. Mas esta nova literatura de figuras de verso livre é acompanhado ou também surge na estética cubista. O que é a estética cubista? A estética cubista é esse movimento, né, que na verdade surge na França, mas que opõe-se, como diz cá, opõe-se à objetividade e à linearidade da arte renascentista realista. Os pintores cubistas, ou também
na verdade, autores cubistas, buscavam novas experiências com a perspectiva, procurando descompor os objetos, representando-os com diferentes planos geométricos e ângulos, em espaços múltiplos, descontínuos, etc, etc, etc. Mas, também, quando fala na literatura, o cubismo, também, né, surge a partir de Guillaume Apollinaire, e que valoriza a proposta de aproximar-se ao máximo às várias manifestações literárias. Também fala da literatura, escultura, fala também da pintura, da música, etc. Preocupando-se com a construção do texto e ressaltando a importância dos espaços em branco e em preto da folha de papel. Né? Isso que eu falava, esses grandes espaços, poucas palavras, muitas figuras e assim por diante. Outra questão que também surge da tese é a questão do humor. Podemos encontrar muito humor, por exemplo, se eu estiver vestida preta, muito humor quando ele conta, né, aquela mulher que se destaca, aquele namoro, a beleza da mulher, e como conta que, na verdade, era uma mulher bastante, muito namoradiça, muito romântica. E compara com algumas coisas, e na verdade é bastante engraçado. O humor também forma parte deste movimento vanguardista, né? Também outra questão que é super interessante e que também está presente nas suas obras é a questão da descrição dos objetos, fragmentário dos objetos, também uma visão crítica, lograda a través de un estilo, digamos, desarticulador y grotesco. Essa questão o grotesco, essa questão da repetição, descrição, ou muito, bem detalhada dos elementos. Bem, então, para contar algumas questões que falam sobre, que encontramos na obra, já entrando nas obras, nos contos de Oswald de Andrade, na obra de Oliverio Girondo, 20 poemas para ser lido, um tranvia. Ambas obras são obras que falam sobre do cotidiano, falam sobre a obra da família, dos amigos, da urbe, da cidade, elementos que estão destacados da cidade. Bem, então, na obra, por exemplo, de Oswald de Andrade, podemos encontrar, ou podemos resgatar alguns trechos que se destacam nessas questões sobre a questão da cidade, a questão da urbe, a questão dos objetos, aqueles objetos que rodeiam as pessoas, né? E que, de alguma forma, identificam, né, como falava antes, identificam as pessoas. Bem, encontramos, por exemplo, a empresa progredia, o cinema torcia o nariz, também falando de uma questão de uma classe social, né? Isso também é importante destacar. Se destaca questões, aquele convívio, né? Que estão relacionadas à classe social alta, por exemplo, o cinema, empresa. Um maestro bem que gostava de ficar com todas as alunas que lhe pareciam gente mais arranjada. Também nessa questão de estar num, num plano, ou numa, digamos, numa posição social mais alta que outras, né? Também fala sobre a família. Sabia que a família de seu Gomes era gente fina, a gente fina, essa questão, né, também está presente. E bem, e também o casamento. O casamento como, eu coloquei assim, o casamento como fato social. Neste sentido, podemos estar destacando que os namoros que estavam, na verdade, estavam como negociados, como falava, então, o casamento também era importante, né, para as mulheres, na verdade, porque é uma forma de conseguir marido, de ter um status social muito mais importante. As mulheres
só, eram vistas como iam terminar somente só, e não conseguiriam nunca marido, uma questão bastante que hoje, se pensarmos, é bastante antigo, né, ou bastante tradicional, que nessa época era bastante comum. Mas, de Oliveira Girondo, 20 poemas, não encontramos este tipo de contos assim, que tem como uma narrativa, mas sim são poesias, e que essas poesias de alguma forma destacam costumes sociais, costumes das pessoas numa sociedade. Por exemplo, como falava antes, tem essa questão de descrição dos objetos, aquela questão do fragmentado, né? Eh, de alguma forma, separar essa questão. Então, podemos estar destacando brazos, piernas amputadas, cuerpo que se reintegran, cabezas flotantes de caucho. ¿No? Na verdade, não está falando eh, de uma, de uma pessoa que está assim, separadas, mas não. Se o que está dizendo a questão das pessoas, a questão se eu vejo uma rua com muitas pessoas, a multidão, né, numa urbe, numa cidade ou numa rua. La sombra de los toldos, hay kioscos, sifones, rocas con pechos algosos, frescos son los vidrios al apoyar la frente en la ventana, telaraña que los alambres tejen sobre las azoteas, muebles viejos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, todo, ou seja, o tempo todo sempre se está destacando essa questão de objetos, de objetos, que também nos contos de Andrade estão presentes. A igreja, a mulher, o menino, a vestimenta, a questões, muitas questões mais sociais. Bem, espero que esteja bem. A gente se vê